Dando continuidade aos nossos estudos sobre somente as Escrituras, o sola Escritura, nós temos aqui também na segunda-feira, no estudo ainda da lição 5, que é importante a primazia que nós vimos no estudo de ontem, mas existe um outro aspecto muito importante, que é a unidade das Escrituras. E será que a Bíblia mostra que há unidade em seus escritos, em seus livros? Um dos questionamentos que nós temos ouvido, até mesmo de professos cristãos, é de que o Novo Testamento tem mais validade do que o Antigo Testamento. Há alguns até que anulam algumas questões que Deus considerou no Antigo Testamento, dizendo então que através da nova aliança, Deus anulou o Antigo Testamento e que nós agora devemos seguir apenas aquilo que está no Novo Testamento. Nesse estudo de hoje nós vamos ver que isso está contrário, totalmente contrário ao que a Bíblia diz sobre ela. O que nós podemos observar ao lermos as Escrituras é que ela atesta a sua unidade. A própria Bíblia atesta essa unidade pelo fato de que os escritores do Novo Testamento citam basicamente todo o Antigo Testamento, que era a sua Bíblia da época. Além disso, as palavras de Jesus e os escritos do Novo Testamento foram postos no mesmo nível de autoridade do Antigo. A gente vê isso em Lucas 10:16, 2 Pedro 3:16, e assim, nenhuma parte das Escrituras tem mais autoridade do que outra. O Novo Testamento não está acima do Antigo, e o Antigo também não está acima do Novo. Isto prova mais uma vez a veracidade da inspiração da Palavra de Deus, porque se não houvesse uma inspiração divina, não haveria unidade nas Escrituras. Sem a inspiração de Deus, teríamos apenas escritos bíblicos diferentes e contraditórios. Convém também salientar aqui que a Bíblia já foi submetida à análise de especialistas, de críticos, e a Bíblia ela tira nota 10 na crítica. Mas por que isso acontece? Porque somente a unidade bíblica nos permite levar todo o conteúdo em consideração e comparar escritura com escritura. E nesta comparação, a crítica conclui que existe harmonia e unidade no Novo Testamento e no Antigo Testamento. Podemos ver que a própria Bíblia afirma que toda a Escritura é inspirada por Deus, em 2 Timóteo 3,16, e que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, e que homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Está em 2 Pedro 1, verso 20 e verso 21. Tendo Deus como autor fundamental da Bíblia, podemos admitir uma harmonia e unidade básicas entre várias partes das Escrituras em relação às principais questões ensinadas por ela. E quando lemos Tito 1, verso 9 e 2 Timóteo 1, 13, nós vemos que há uma importância na unidade da Bíblia. E por que a certeza dessa unidade é tão importante para a nossa crença? É exatamente por um ponto muito importante, porque evita confusões na interpretação doutrinária. Porque se a própria palavra de Deus entrasse em contradição, ficaria difícil interpretar. Mas vimos que a própria palavra, um pouco aqui, um pouco ali, ela explica um texto, e às vezes algo que foi escrito por um outro autor em um determinado tempo longínquo é confirmado por outro autor que viveu em época e em local e cultura totalmente diferentes. E isso nos dá uma tranquilidade em nossa crença na questão de evitar confusões da interpretação. E o que devemos fazer então quando nos deparamos com textos ou conceitos bíblicos que parecem contraditórios entre si? Como trabalhar para resolvê-los? Como já dissemos antes, a
própria palavra, a própria Escritura, ela vai se encarregar de tirar essas dúvidas aparentes. Sabemos que se as Escrituras não tivessem uma unidade abrangente em seus ensinamentos, não poderíamos chegar a uma harmonia na doutrina sobre nenhum assunto. Sem a unidade da Bíblia, a igreja não teria meio para distinguir a verdade do erro e repudiar a heresia. Não teria base para aplicar medidas disciplinares nem corrigir desvios da verdade de Deus. As Escrituras perderiam seu poder de convencimento e libertação. Os escritores da Bíblia consideram as Escrituras um todo coerente, inseparável, no qual os principais temas são desenvolvidos. Não há discordância entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Novo Testamento não contém um novo evangelho, nem uma nova religião. O Antigo Testamento é expandido no Novo, que se fundamenta no Antigo. A unidade das Escrituras também implica que toda a Escritura deve ser levada em consideração quando estudamos um assunto bíblico, em vez de desenvolvermos nosso ensino com base somente em declarações isoladas. Concluímos então em nosso estudo de hoje que há unidade nas Escrituras, que o Antigo Testamento tem a mesma veracidade e validade que o Novo Testamento e que as tradições elas devem ser preservadas apenas quando não se chocam ou quando não colocam o assim diz o Senhor em xeque ou seja, em dúvida. Permita que Deus ilumine sua mente ao você estudar a palavra do Senhor. Oremos então. Maravilhoso Deus, precisamos, ó Deus, da iluminação do Espírito Santo ao estudarmos a Tua palavra, para que a Tua mensagem não seja danificada ou não se perca por abraçarmos tradições e pensamentos de homens. Ajuda-nos a considerarmos somente as Escrituras como a palavra final, a palavra de Deus, em nome de Jesus.